Sim. Obrigado, mestre. Ah, né? Ok. Tá, é normal, né? Esse primeiro contato, né, mestre? Eles ficarem um pouquinho, né, tímidos, mas aos poucos eles vão se soltando. Mas é interessante abrir para que eu possa conhecer vocês, né? Que a gente não teve oportunidade ainda. Então, quem puder aí, gente, vai ser muito bom, tá? Então, me apresentando, eu sou Felipe, né? Sou o seu professor de Química de vocês, tá? Vou estar aí substituindo a Ariane. Sou amigo da Ariane, né? Nós fizemos o curso juntos, né? Tenho 28 anos, tô indo casar quarta-feira, falei na aula anterior, né? Quarta-feira eu caso, gente, virei gente grande. É, sou professor, tem mais de 10 anos, né? Não parece, mas eu sempre dei aula particular desde o ensino médio. Trabalhei em algumas escolas, né? Sou, tô no estado, já fiz pós-graduação, tô no mestrado agora. Eu sou apaixonado por química, gosto muito dessa matéria, acho interessantíssimo. A gente consegue explicar muitas coisas a partir da química e da física, então gosto muito dessas matérias e a gente vai aprofundar bastante. Acredito que nesses primeiros. Obrigado, gente. Eu tô vendo aí as mensagens no site. Eu tô vendo aqui também que todo mundo fala que tá difícil abrir, mas tá tranquilo, viu? É, então, assim, vocês vão ver que eu sou bem legal, eu aprofundo bastante assim, no conteúdo e acredito que todo mundo vai conseguir aprender igual eu estava aprendendo com a Ariane, né? Infelizmente a gente não vai ter esse contato presencial por enquanto, mas a gente fica no online e tem como fazer muita coisa legal, as aulas não serão maçantes, pode ter certeza disso. E a gente vai aprender um com o outro, né? Eu estou disponível para dúvidas, tá? Pode me mandar mensagem no Clipe Escola, qualquer questão que vocês tiverem para a prova semana que vem, vocês podem colocar para mim, que a gente vai resolver aqui juntos, tá? Então fiquem aqui na tela, não saia igual a Nicole. É isso. Tá bom. Ok, tá bom, pode deixar. Tá, joia. Obrigado. E
Isso aí, Luiz. Muito obrigado, viu, Messi, pela apresentação, pelo cuidado. Excelente trabalho. Ok, obrigado. É. Ô, gente, então, muito interessante, né, esse primeiro contato. A gente vai estar aqui estudando, né, química, né? Então, nós temos que focar nessa parte. Semana que vem já é a prova. A Ariane me falou um pouquinho, a escola me passou o planejamento e tudo. Mas eu queria saber de vocês, vocês estão em que parte na química? Vocês estão estudando propriedades, tabela periódica, né? Vocês podem me falar? Vou perguntar aqui a alguém. Ô Heitor, o atleticano ali. Heitor, abre o áudio aí pra mim e me fala. O que vocês têm visto aí em química? Você não tem a mínima ideia. Sabe não, Heitor? Deixa eu perguntar a Mari, que ela pelo menos estava falando, né? Mari Damascena. Você sabe? Você sabe me dizer o que vocês estão assistindo, o que vocês estão vendo? Sim. Aí ela colocou na prova assim que vai cair estados físicos, né? E vai cair também a tabela periódica. Então, conceituação de tabelas, propriedades também vão aparecer. Então, eu acho que a gente pode fazer essa primeira aula, o conteúdo de estados físicos, né? Que vai ser mais legal. E depois, na segunda aula, a gente vê o conteúdo de tabela periódica. Então vai ser uma revisão mesmo, viu, gente, para a prova. Porque não tem como eu iniciar um conteúdo novo, sendo que a prova já está marcada, já está com a data, né, estipulada para a semana que vem. Então, peço para que vocês aproveitem essa aula, né, para tirar suas dúvidas, conversarem bastante comigo, interajam, sabe? Tentem aprender o mais possível, suga mesmo tudo que eu puder aqui de vocês para que vocês entendam mais adequadamente as questões que a gente vai estudar, né? Eu acho que vocês estavam em prova, né? Possivelmente vocês estão cansadinhos, mas não perde o foco não, fica junto aqui comigo que a aula vai ser bacana, tá? Então eu vou começar aqui apresentando. Aí eu queria só perguntar a vocês se vocês já estão vendo a minha tela. Ah, então tá tranquilo. Ótimo. Eu já vou começar aqui a aula fazendo a chamada do primeiro horário, né? Vocês vão falando aí, tá? Eu quero o áudio. Não pode ser, tô aqui, não, porque eu não enxergo muitas vezes ali o chat. Então, quando vocês mandarem no chat, alguém fica responsável por falar pra mim também, tá? Pra não ficar perdida a mensagem, a dúvida, tá? Então, Alice tá aí? Ana Luísa, Ana Vitória, Arthur, 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 faltou? É isso mesmo? Heitor, Heitor, opa, desculpa. Tu fala aqui, viu, Heitor? Isabela, como é que fala o sobrenome? Quem? Vou falar Abreu que é mais fácil. Isabela, Isabela Silveira, tá aí, gente? Opa, Isabela Ribeiro, tá aí não? Pode dar falta? E aí, pessoal? Falta. Letícia, Luiz Felipe, Mariana, Nicole. Nicole foi a que saiu, né? Ela não voltou não, né, gente? Pelo menos eu não vi. Thales, tá aí? Thales. Ó, ele não tá aí não. Pode dar falta no Thales também, né, gente? Então, é isso aí. Galera, eu vou renderizar aqui pra gente.
Ah, entendi. Desculpa então, viu, Isabela? Não foi de propósito, não. Eu sou legal, vocês vão ver. Gente, então, vamos só dar uma relembrada em estados físicos que vai cair na prova. Então a gente precisa dar uma revisadinha, né? Eu vou fazer aqui só uma conceituação rápida e depois a gente parte para a próxima aula, né? Então a gente tem até 9h30, correto? Então a gente tem meia hora para revisar isso aqui, gente. Então, estado físico da matéria, né? O que você sabe disso, gente? Primeiro, me fala, quais são os 3 estados que existem? Fala pra mim. Nossa, eu tô feliz demais, porque na verdade tem muita gente que não sabe nem isso. Então, sólido, líquido e gasoso, né? Então, o estado sólido, a gente tem as partículas aqui bem juntinhas, né? Elas vibram, mas vibram muito pouco, né? Então tem uma interação entre as partículas muito forte. Se eu derreter, ou seja, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Vai romper as interações que existem aqui, né? Essas forças de atração. E aí as partículas vão ficar um pouquinho mais separadas, né? Se eu esquentar mais ainda esse líquido, o que vai acontecer? Ele vai evaporar, ou vai entrar em ebulição, né? E as partículas vão ficar mais separadas e vão vibrar ainda mais, né? Então, a gente vê que o aumento de temperatura faz com que ocorra o aumento da vibração das partículas, porque justamente diz respeito à temperatura, né? Então, por exemplo, quando eu vejo que está 36 graus aqui em BH, Deus me livre, né? A gente verifica que o grau de agitação das moléculas é elevado, tá? As moléculas estão assim, ó, agitando bastante, né? Agora, quando a gente tem uma temperatura mais baixa, igual a gente está observando esses dias, as partículas estão vibrando menos, tá? Então, temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitado, maior a temperatura, ok? Vamos lá. Eu gosto de falar sobre as características. Eu já deixei tudo prontinho aqui, porque eu sabia que ia tomar um tempo, né? Por causa da apresentação. Então, no estado sólido, a grau de agitação molecular é baixo, no líquido é moderado e no gasoso é bem alto. Então, o volume de um sólido. Vocês lembram o que é o conceito de volume? Vocês lembram? Oi? O que é volume? Alguém estava falando. Muito bom, né? Aí, em vez de falar partículas, é melhor que a gente fale matéria, tá? Porque a matéria é constituída de átomos. As partículas podem ser várias coisas. Por exemplo, quando eu falo partículas, eu estou falando átomos, estou falando íons, eu estou falando cátion e ânion, né? Então é interessante que a gente fale matéria, que é mais adequado. Mas eu gostei que você lembrou do conceito, isso é ótimo. Então, um sólido, gente, o que acontece? Ele sempre vai ter o mesmo volume. Então, se eu pegar o meu celular e colocar ele dentro de uma coisa, o volume dele vai ficar inalterado. Ou seja, o espaço ocupado pela matéria, e a matéria é constituída por átomos, vai ser o mesmo. Ele é fixo. O líquido é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu pegar 500 ml de água, que está numa garrafa de um formato redondo, e colocar em um formato quadrado, o que vai acontecer? O volume vai continuar 500 ml, não vai variar. Então, o volume dos líquidos são fixos, tá? Agora, do gás já é diferente. O gás, ele adequa à superfície que o contém. Então, o volume dele vai aumentar, né? Ou vai diminuir de acordo com o espaço onde que essa matéria está alocada, tá? Então, isso aqui é muito importante. E o formato de um sólido ele é invariável, independente do que você faça com ele. Agora, no líquido, aquele exemplo que eu coloquei anteriormente, da garrafa redonda, se eu pegar a quantidade que está na garrafa redonda e colocar na garrafa quadrada, o formato dela vai ser de acordo com o recipiente que o contém, tá? Então é muito interessante que vocês lembrem disso. Assim como o gás, ele sempre vai se adequar ao recipiente que ele está contido, tá bom? Então a gente tem que lembrar que a forma do sólido é fixa, do líquido é variável e do gás também é variável. Vamos lembrar só as mudanças de estados aqui, e aumento de temperatura e diminuição da pressão. Então, quando eu aumento a temperatura, eu falei um pouquinho aqui depois no slide,
a gente tem o rompimento das interações aqui, né? E aí as partículas ficam um pouquinho mais separadinhas. Depois, e quando acontece isso, a gente tem uma mudança de estado do sólido para o líquido que é chamada de fusão, tá bom? Então, essa aqui seria a fusão. Quando a gente passa do líquido para o gás, a gente tem a vaporização, tá? Então, o que tem? O que temos, de fato? Vaporização é um processo que ocorre a qualquer temperatura. Então, quando a gente deixa a roupa no varal, a roupa seca, mesmo estando a 25 graus Celsius. Agora, quando a gente coloca a água para ferver, numa fonte de energia, seja a combustão do gás de cozinha ou a queima de madeira, a gente vê que a água chega numa temperatura de 100 graus Celsius. Então, quando chega numa temperatura específica da água, a gente chama ela de temperatura de ebulição, que é a temperatura no qual vai existir água no estado líquido. Tá? Depois dessa temperatura, a gente só vai ter água no estado gasoso. Né? Então, a ebulição é um processo mecânico, né? Que acontece a uma certa temperatura. Agora, a vaporização ela acontece a qualquer temperatura. Tá? Então, vai ter sempre evaporação, mudança de estado físico do líquido para o gasoso em qualquer temperatura. Liquefação ou condensação é o processo contrário, né? Por exemplo, a chuva. O gás que está presente na atmosfera ela vai subir porque ela é menos denso. Então, à medida que vai subindo, vai diminuindo a temperatura. Se diminuir a temperatura, o que vai acontecer? Vai ocorrer formação de interações. Então, vai voltar para o estado líquido. Tá? E aí a gente chama de liquefação ou condensação. Ok? E quando a gente tem a solidificação, é quando eu pego o estado líquido, né? Por exemplo, se eu pegar a água e colocar no congelador a 0 graus Celsius, ocorre a temperatura de equilíbrio, né? A mudança de estado físico, abaixo de 0, a gente vai ter água só no estado sólido, ok? Tem a sublimação também, e a sublimação pode acontecer no sentido direto, né? Quando eu pego um sólido, ele passa direto para o gasoso. Como o gás a gente não enxerga, acaba que eu não consigo verificar, né? Por exemplo, um caso bem clássico disso são as naftalinas que a gente coloca nos armários da nossa casa para evitar traça e barata para comer nossas roupas, né? Já viu aquelas roupas cheias de furinho? Então, são traças e baratas que estão comendo o tecido dessa roupinha maravilhosa. Então, tem que ficar atento a isso. Então, o povo coloca naftalina porque tem um cheiro muito forte e espanta esses bichos, né? E a ressublimação também acontece, por exemplo, quando eu tenho um gás da minha chaminé, eu estou fazendo um churrasquinho, tem a chaminé, o gás está subindo da queima do carvão. Esse gás, ele muitas vezes ele vira partículas sólidas, né? Por causa da diferença de temperatura. Então, como você diminui drasticamente a temperatura, ela passa direto do estado sólido do estado gasoso para o sólido, desculpa. Então, é basicamente isso. Aí eu vou colocar algumas situações aqui e eu quero que vocês falem para mim. O que vocês acham? Qual o nome da mudança de estado físico que está presente aqui em cada situação, tá? Então, os nomes estão aqui no slide anterior. Se precisar, a gente dá uma olhadinha. Mas fala comigo aqui, galera. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu gosto bastante da interação e eu quero que vocês me ajudem, tá? Então, quando a gente vai nas festinhas, né? A gente tem um padrão, né? Que sempre tem um gelo seco, assim, que sai aquela fumacinha. Vocês sabem o que é o gelo seco? Alguém sabe? O que é? Isso quem falou? Boa, Mariana. É isso mesmo. Mas só que o dióxido de carbono, assim como a água, ele tem uma temperatura de solidificação, ou seja, de fusão. Então, abaixo dessa temperatura, ele vai estar no estado sólido, tá? Então, o que acontece? Como ele está no estado sólido, ele está a baixa temperatura, quando ela entra em contato com a temperatura atmosférica, vamos pôr 25 graus Celsius, temperatura normal, o que acontece? Ela passa direto para o estado gasoso. Como é que chama essa mudança de estado físico mesmo, gente? Você lembra? Isso. Então, aqui, ó, a gente vai ter a sublimação. Deixa eu só voltar aqui. Aí eu vou escrevendo aqui que vai ficar mais fácil, eu acho. Vai ficar mais fácil. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Sublimação, tá? Agora, o próximo aqui, uma vasilha de água deixada no freezer. Qual que é a mudança de estado físico que vai acontecer?
Muito bom. É a solidificação, né? Então, como o nosso freezer ele está abaixo de 0 graus Celsius, a água ela vai solidificar, vai formar o nosso gelo, né? Então, uma vasilha com água deixada no fogo. Aí eu gostei, quem que falou? O Heitor, muito bom que você falou a palavra certa. Muitas vezes a gente coloca vaporização, mas vaporização acontece só quando está a uma temperatura bem baixa, né? Em estado ambiente é um processo mais lento, né? Quando a gente coloca em alguma coisa, no fogo e tudo, já é chamado de ebulição. Mas ambos são mudanças de estado físico, nos quais ocorre a mudança de estado físico do líquido para o gás, ok? Então tá bacaninha até aqui, né? Bem fácil, né, gente? Vocês já estudaram isso bem em ciências também, né? Então, se eu pegar um pedaço de chumbo e derreter ele, quando ele for aquecido, qual que é a mudança de estado físico que vai acontecer? Vocês lembram? O chumbo, gente, ele é um metal? É, não é? Então, se ele é um metal, ele está no estado sólido, né? Se eu derreter ele, ele vai para qual estado? Pensa no gelo, por exemplo. Se eu pegar o gelo que está no meu congelador e colocar ele em cima da mesa, o que vai acontecer com ele? Isso, ele vai derreter. Então, ele vai passar... Derreter é o nome do cotidiano que a gente usa para fusão. Então, sempre quando você ouvir a palavra derretimento, derreteu, saiu do estado sólido e foi para o líquido. O nome disso, alguma aluna brilhante aí falou. Só que eu não consigo identificar ainda a vozinha de vocês. Mas quem que falou aí ganhou. Mas... Não, mas foi brilhante nessa então. Muito bom, viu? Gente, agora essa daqui é muito interessante. O vidro embaçado em dias chuvosos. Tá muito no nosso dia a dia, né? E aí, qual mudança de estado físico é essa? Quem que falou? Ô Ana, me explica, por que você acha que é condensação? Como é que tá lá dentro do sistema? Tem um carro, a gente tá lá dentro. E aí o que acontece? A gente fecha o vidro, né? Pra não tomar chuva, né? Pelo menos eu faço isso. Ou vocês são aqueles povo que deixa a janela aberta? Eu acho que eu não. Então o que acontece? Se a temperatura é maior, o que acontece? Tem alguma coisa a ver com o nosso corpo ou com a temperatura do ar atmosférico? Ou as duas coisas? Sim, tem a ver. Quando a gente respira, não sei se você lembra lá, ele sai a água mesmo, né? Sai CO2 e água no processo de respiração. E aí, essa água ela está no estado de vapor, não é? Então, esse vapor, ele é menos denso que o ar atmosférico, vapor de água, e aí ele vai subir, né? E aí, o que vai acontecer com esse vapor? Ele vai bater na janela de vidro, que está em contato com a chuva gelada lá fora, com a temperatura mais baixa decorrente dos ventos, né? Então, o que vai acontecer com esse vapor de água? Esse vapor vai bater ali e vai sentir uma temperatura menor, então ele vai sofrer o processo de condensação, né? Opa, condensação. Beleza? E tem um outro aspecto também, às vezes aparece isso, né? Porque quando está uma temperatura maior lá, e a gente está com o vidro fechado, não está circulando ar, a gente transpira também. E transpirar, né, é liberar a água. Então essa água que sai no estado líquido primeiro, ela usa a energia do nosso corpo para evaporar. Então a gente sente frio, né, também, ao mesmo tempo. E aí, quando ela evapora, ela também entra em contato com os vidros do carro, né, que está uma temperatura mais baixa e sofre essa condensação. A naftalina, né, eu acabei de falar para vocês, então tá bem sólido ainda. Então a gente tem isso aqui, a sublimação, né?
Então a vovó, ela não entende nada, né? Ela coloca a naftalina lá e ela tá de boa. Aí ela, ó, a naftalina sumiu, quem que pegou? Mas ela desaparece porque a gente não consegue visualizar o gás, mas a gente consegue sentir o cheiro do gás, né? E a gente está sentindo o cheiro da naftalina ali, inclusive é bem ruim. Vocês já tiveram contato com essa naftalina, gente? Alguém? É comum ir na casa de vó, né? Hoje em dia o povo, os outros métodos. Alguém já teve contato com isso? Ou não, ninguém? Eu sei, Isabela Silvio. Ah, você já colocou, né? Eu acho que ele falou outra pessoa, né? A Mari também, né? Já viu. Isabela já viu também. Letícia. Ah, então tá bom. Vocês estão vendo, falando muito, hein? Que bom. Gostei. Ô, gente, então esse daqui costuma ser cobrado em questões abertas, tá? Então, quando eu pulo lá na piscina, aí a piscina tá gelada, né? Ou tá quente. Não sei. Aí você pulou na piscina. Aí você saiu da piscina. Aí você sente frio. Por que você sente esse frio? Qual que é o nome da mudança de estado físico? Mas ela evapora como? Me explica. O que ela precisa para evaporar? Não precisa de energia? Porque tem essas interações que existem, né, entre as partículas. Quando você recebe energia, ou seja, energia térmica, ela usa essa energia para romper essas interações, né? Então tenta me explicar. Como é que você chama? Fala seu nome, amigo, que você estava me ajudando aí. É o Heitor. O Heitor, agora eu vou decifrar sua voz. Então você pulou na água, você sentiu frio. Aí a água evapora. Mas ela usa energia de quem para evaporar? Do meu corpo ou do ar atmosférico? Uai, gente. E aí, o que vocês acham? Você acha que é do ar? Quem mais acha que é do ar, gente? Ou é do nosso corpo? Por que o frio, então, a gente sente frio e tira energia do ar? Não tô entendendo. Ô, Ana Luísa Oliveira, o que você acha? Me ajuda aqui. Hum, entendi. Então, o ar atmosférico, né? Ela vai estar numa dada temperatura. Vamos supor que a gente está pulando na piscina, tá? A gente está num clima de verão, então a temperatura está um pouquinho mais alta. Então pensa, se tá a 30 graus Celsius o ar atmosférico, significa que as partículas, né? As substâncias que estão no ar atmosférico, o oxigênio, o nitrogênio, dióxido de carbono, né? Gases nobres e o vapor. Ah, beleza. E o vapor de água, eles estejam vibrando a 30 graus Celsius, ou seja, a temperatura deles é essa. Eles estão vibrando bem, né? E aí, o que acontece? A gente tá lá nesse contexto e aí a gente pula na água que está uma temperatura mais baixa. Então a primeira coisa que acontece, né, é um choque térmico, por isso que a gente sente aquela temperatura mais baixa. Aí meu corpo vai transferir energia para a água, né? E aí, como eu perco energia para a água, eu já sinto um frio, né? Bacana. Aí eu saio da piscina, aí eu tava na temperatura. E aí tem a água que ficou retida ali, né? Que a gente tem que secar com a toalha, não tem? Essa água, ela vai evaporar. E como o Heitor falou, e ela vai tirar energia da onde? Ela vai tirar energia do meu próprio corpo. Então ela absorve a energia do meu corpo, a água no estado líquido, rompe as interações dela e vai para o estado de vapor, né? Então é isso que acontece. Então quando a gente pensar nisso aqui, a gente tem que falar em vaporização. E sempre pensando, gente, na quebra das interações ou formação da interação. Então quando a gente sai do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, é sempre quebra das interações, tá vendo? Elas ficam mais separadas. Agora quando eu volto do gasoso para o líquido, eu estou formando interações, ou seja, eu estou liberando energia. É o contrário, tá? Então, quando eu estou indo do sólido para o líquido para o gasoso, está aumentando a temperatura, absorvendo energia para romper interações. Quando eu estou indo do gasoso para o líquido para o sólido, eu estou liberando energia para formar interações, tá? Isso aqui não vai precisar agora. Eu queria só mostrar um gráfico, gente. Esse gráfico aqui da esquerda, que vocês ainda não estudaram misturas, né?
Mas o gráfico de uma substância pura tem uma substância, por exemplo, só tem água. Aí aqui é o gráfico de mudança de estado físico da água. A gente tem no eixo X o tempo e no eixo Y a temperatura, tá? E aí o que acontece? A água, ela entra no processo de fusão a 0 graus Celsius. Sempre aqui, ó, a 0 graus Celsius, a temperatura de mudança de estado físico, ela é constante, ó, tanto na fusão quanto na ebulição, tá? Então, sempre quando você vê temperatura aqui no eixo Y e ela está constante, ou seja, está 100, tá vendo? Não está variando. O que acontece? A gente tem a mudança de estado físico. A primeira que ocorre aqui é o sólido líquido, então aqui a gente tem o equilíbrio dos dois estados e aqui a gente tem o equilíbrio dos dois estados. Acima de 100, 100,1, já temos água só no estado de vapor. 0, menos 1, por exemplo, já tem água no estado sólido, tá? Entre 0,1 e 99,99 a gente tem água no estado líquido, tá vendo? Então isso é muito interessante, tá? Tem que verificar isso aqui. A temperatura aqui do estado físico fica constante, porque primeiro ela absorveu a energia e depois ela está usando essa energia apenas para separar as moléculas, tá? As partículas ali presentes. Fazer uma questãozinha, que eu acho que é o mais importante, né, gente? Então eu quero ver se vocês conseguem realizar esse exercício aqui para mim. Vamos lá. Então, olha só, tem um gráfico de temperatura versus quantidade de calor. Exercício de fixação. Analise as preposições em relação aos números indicados no gráfico, referência ao estado físico da matéria e as suas características. Assinale a opção verdadeira ou falsa. Então, dá uma lidinha na opção 1, gente. E aí eu quero a participação de todos. Eu vou perguntar, tá? Então, olha só. No estado líquido, aí primeiro você tem que identificar, né, gente? Eu acho que vai ser mais fácil assim, a gente identificar cada um aqui. Desculpa, voltei sem querer. Aqui tá meio branquinho, só para selecionar a caneta. Então, olha só, quando a gente está aqui, ó, até aproximadamente 300, tá vendo? A gente tem o estado sólido. Tá vendo? Aqui a gente tem o sólido mais líquido. Aqui a gente tem o líquido. Aqui a gente tem o líquido mais gás. E aqui a gente tem o gás. Tá vendo? Então você tem que sempre que identificar isso aqui, tá? Eu vou apagar só pra gente fazer a questão, senão vai ficar muito fácil, né? Opa! Só achar aqui a borracha. Achei! Então, olha só, vamos apagar. Então, sempre a primeira coisa que eu faria no tipo de questão dessa é definir isso. Então, olha só, no estado líquido, a substância assume a forma do recipiente que o contém. Então, tá vendo? Então, a água, por exemplo, que eu jogo num recipiente redondo, ela vai aderir à forma do recipiente. Está certo por enquanto. Vamos ver o restante da frase. No gráfico, esse estado está representado pelo número 3. Aqui no 3 é o estado líquido, gente? Sim. Então aqui é o líquido. Então tá certo. Então esse aqui, ó, é verdadeiro. O número 2 está aqui. O que é o 2? A gente tem um equilíbrio entre o sólido mais líquido. Representa a mudança de estado físico, tá certo? Conhecida como sublimação. Não, aqui, gente, é a fusão, né? Então por isso que tá errado. Então vamos para a próxima. Julga aí para mim se a próxima tá certa ou tá errada, gente. Rapidamente. O que vocês acham? Oxe, tô trocando toda hora esse negócio. Então, ó, uma das características do estado gasoso é que as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas de espécies no ar. Verdadeiro, né, gente? Tá muito disperso. Devido a isso, nesse estado físico, a matéria pode ter uma forma e volumes variáveis. Tá certo. Bacana, tá? Forma e volume variável. No gráfico, esse estado físico está representado no número 5. O número 5 aqui é o gasoso? Então tá show, ó. Então tá certo. Essa questão tá bem boa, né? Deixa eu só fechar esse X aqui pra gente. Tá certinho, verdadeiro, né? Pediu pra falar verdadeiro ou falso, tá verdadeiro. A número 4. O número 1 representa o estado sólido. Tá certo? Então o número 1 aqui já é o sólido. Eu já olho pra ver se não precisar ler a questão, né? Pra ganhar tempo. Que é catalisado por substância apresentar volume e forma fixa, tá certo?
Para a amostra em questão, o estado é predominantemente até a temperatura 350. Então, olha só. Aqui ele está indo 250, né? Ele está indo... Cada tracinho desse aqui representa 125 graus. Então, até aqui, ó, 250 mais 125, fazendo a calculadora aqui, 375, tá vendo? Aqui, ó, aqui tá marcando 350, tá vendo? Aqui nesse ponto aqui, a temperatura aqui, ó, se eu seguir aqui, vai dar 350K. Então, até 350K, a gente tem o que? Estado sólido, tá vendo? Então, esse aqui também tá certo, tá? Um Vzinho maravilhoso. Número 5, olha aí. A ebulição está representada pelo número 4 e esse processo é caracterizado pela passagem do estado líquido para o sólido. Ebulição é líquido para o sólido, gente? Aí me quebra, né? Aí não dá, né? Então, gente, as certas nessa opção aqui seria apenas a 1, 3 e 4, tá? Vou fazer mais uma aqui? Gente, eu vou fazer a primeira e aí vocês fazem a próxima para mim. Aí eu vou perguntar. Então, ó, pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, desculpa, podemos afirmar que a temperatura de 40 graus. Aí eu vou olhar os dois. Então, ele deu o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, o que acontece? Abaixo desse ponto aqui, ó, a gente vai ter sempre o estado sólido. Entre os dois, a gente vai ter o estado líquido. E depois desse aqui, acima de 78, no estado gasoso. A mesma coisa aqui para o de baixo, por éter. Tá? Então, olha só, a 40 graus Celsius, o primeiro. O 40 não está entre esses dois valores aqui, o menos 117 e 78. Então, o etanol, ele está no estado líquido. Tá? Deixa eu até fazer um negócio aqui que vai ficar melhor. Então, deixa eu só tirar. Isso, estado líquido. Aí agora, eu vou ter que voltar aqui, que eu acho que vai ser mais rápido assim, porque se eu tiver que voltar, a gente tá acabando já, quase é o recreio agora. O éter etílico, 40 graus, tá vendo? Que é acima de 34. Se ele tá acima de 34, o que a gente tem? O estado sólido, líquido ou gasoso, gente? Gasoso. Todo mundo conseguiu perceber? Agora fala aqui pra mim, pessoal. Agora se eu tenho menos 120 graus Celsius, eu vou olhar. O etanol, olha só, tá abaixo, não tá? Menos 120 é menor do que menos 117. Então é sólido, que é menor também que menos 116. Então nesse caso aqui é sólido e sólido, tá vendo? Agora se eu for olhar o outro, 100 graus Celsius, o que a gente tem? 100 graus Celsius, olha só, não é acima dos dois? De 78 e 34? Se ele está acima de 78, significa que ele está no estado gasoso. Gasoso. Nos dois casos. Tá bom? Então não deixa essas questões pegarem vocês, não. O que eu faria numa questão que me desse só uma forma escrita? Faz de conta. Ele me dá a temperatura de fusão da água, que é 0 e 100. Eu faria isso aqui, ó. Abaixo é sólido, no meio é líquido e acima é gasoso. Então, se eu falar 40, vai estar entre 0 e 100. Então, ele vai ser líquido. Se eu falar 120, vai estar acima de 100. Então, ele vai ser gasoso, tá? Então, fiquem atentos a esse tipo de questão que vai cair, tá? Aqui os estados, né? Aí, daqui esse gráfico já não é tão relevante pra gente. Deixa eu sair aqui. Aí, agora, gente, o que acontece? Eu acho que nós temos 2 minutos para o recreio. E aí, gente, eu queria só falar para vocês que essa parte de estado físico é bem simples assim. A gente conseguiu fazer esses 2 exercícios e mais aqueles exercícios de definição da mudança de estado físico, né? Então, são exercícios interessantes para vocês. Esses exercícios são os que vão cair na prova. Não tem como variar muito isso não, tá? No estado físico da matéria. Então, se você estudar essa parte bem e saber o conteúdo bacaninha, vocês conseguem ir bem na prova. Eu não achei lá no livro, né, essa parte do estudo, por isso que eu fiz
essa parte, porque esse conteúdo eu não achei aqui no manual. Não sei se vocês encontraram, mas eu achei aqui a parte da tabela periódica, né? Mas aqui só tem o modelo atômico, não aparece, né? Estado físico da matéria. Eu acho que pode ser esse aqui, né? Mas assim, os exercícios são esses. Então é bom que vocês vejam outro tipo de exercício do livro, mas no livro também tem bastante coisa, tá? Então tem sistemas químicos, né? Que acompanham a matéria. E aí a Ariane deixou, né, o conteúdo para vocês. Vocês podem estudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, até semana que vem, sobre estado físico, o que vocês podem fazer? Vocês podem me chamar, tá? Lá no Clipe Escola. No Clipe Escola eu vou estar lá online, né? Vou estar igual o Neymar semana que vem. Semana que vem ou essa semana contra o Manchester City? Essa, quem sabe? É hoje? Cara do céu, eu vou trabalhar o dia inteiro, não vou poder ver. Olha só. Se fosse online, pelo menos dava pra ligar a TV, né? Tô brincando, dava não. A gente fica ligado aqui, né? Vocês que ficam com a câmera fechada aí, vocês viram. Ô, gente, mas eu espero que vocês tenham gostado, viu? Já deu 9h30, não vou comer o recreio de vocês, não. Então, se alimentem bem. Obrigado, viu, por esse primeiro contato. Tenho certeza que vai ser muito edificante esse momento entre a gente, tá? Bom recreio pra vocês, bom descanso. Um abraço a todos, tá? Prazerão. Ficar atento a esses links aí pra gente não perder o tempo de aula, né? Já que a gente tá fazendo revisão, né? Revisão é aquele negócio, é correria. Tem que olhar tudo ao mesmo tempo e tudo. Tá bom, Ana, mas ficar atento mesmo. E aí, pra gente não perder o tempinho. Vamos fazer a revisão então? Eu acho que 9 pessoas é isso mesmo, né? Qualquer coisa, depois a gente dá uma olhadinha. Eu vou fazer a chamada um pouquinho mais pra frente. É esse último mesmo, né? Ah, sim, é esse nome. É esse nome. É esse cara mesmo. É bizarro. É um filme bom pra caramba. Quem não viu, gente, fica a indicação aí, viu? Agora não vê o Oscar do 2021, não. Vocês gostaram do Nomadland ter ganhado? Eu não gostei, não. Achei bem ruizinho o filme, sabe? Mas tá bom. A vida é assim, né? Nem tudo que eu quero vai acontecer. Gente, olha só. Eu vou então transmitir aqui minha tela. Aí vocês verificam se vocês estão visualizando. Já estou transmitindo aqui, ó. Tá? E aí eu vou colocar primeiro um slide rapidamente aqui sobre a tabela periódica pra gente verificar tudo e ficar bacaninha, tá? Então, assim, essa aula de tabela periódica ela é gigantesca. Então tem história, tem conceito, tem que mostrar o que é coluna, o que é família, o que é período, o que é nível, tudo isso. E assim, eu acho que eu vou fazer o que a Ariane me falou pra fazer, que é focar na prova, assim, o que vai cair mais, tá? Então, assim, se você prestar atenção bacaninha, vocês conseguem ir bem. Vou só passar aqui, né, essa distribuição eletrônica só para relembrar, e também a tabela periódica tem tudo a ver uma com a outra. A partir da distribuição eletrônica de Lewis a gente consegue determinar a posição do elemento na tabela periódica, tá? Então, vocês já devem ter visto um mapa mental assim, né? Sobre... Esse aqui é do Brasil Escola, tá? Que eu roubei. Distribuição eletrônica, então tem o nível de energia, são 7, né? Aí tá aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O subnível de energia, né? Seria um nível dentro do nível. Aí isso é chamado de subnível, tá? Então, quando a gente estuda... Eita, essa caneta vermelha eu não gosto não, gosto de pretinho. Quando a gente estuda o átomo, a gente vê basicamente isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Lá no modelo atômico de Bohr. Que aqui está o núcleo, ó. Vamos fazendo um núcleo aqui. E aí no núcleo a gente tem os prótons, né? E os nêutrons. E aí na eletrosfera, segundo Bohr, a gente tem os elétrons. E existem até 7 camadas que representam essas 7 aqui, ó. Da distribuição eletrônica de Lewis, tá? Então se o cara tem, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, ele... Se a gente olhar na tabela periódica dele, o que acontece? O número de prótons dele é igual a 2. Ou seja, o número de elétrons também é 2. Então a gente vê que, na verdade, é 1, né? Falando coisa errada, o hélio que é 2. O hidrogênio é 1, né? Então, quando a gente distribui, a gente vê que ele fica assim, ó, 1S1. Porque o subnível S, ele cabe só 2 elétrons, né?
Já o subnível P cabe 6, o D cabe 10. Então, por exemplo, se eu pegar o sódio, ele tem 11 prótons, né? Que a gente olha o número atômico lá na tabela periódica. O número atômico corresponde ao número de prótons. Então, se tem o número de prótons igual a 11, o número de elétrons também é 11, porque o átomo está neutro. Então, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Então, a distribuição da eletrônica dele vai ficar 1s. O s cabe 2, então já tem 2 elétrons. 2s, 2, 2p6, 3s1. Vocês lembram disso? Vocês já estudaram isso? Fala pra mim aqui, só pra me ajudar. Já, né? KLMNO. Ah, tá. Então, a K vai representar a camada 1 aqui, ó. Então, no K vai ter, no caso ali do sódio, olha só, o K vai ser 1, né? Então, tem 2 elétrons lá, porque geralmente aparece assim também. K, L, M. Então, no L, olha só, quantos elétrons que eu vou ter? O L vai representar o 2, ó, o segundo período. Então, é 2 mais 6, a gente vai ter 8. Lembra disso? Isso aí tá certo, né? Quem falou? Isso vocês estão lembrando. Então, o M aqui vai ser quanto? O M vai ser 1. Quando a gente faz essa distribuição eletrônica desse jeito assim, fica mais fácil de localizar o átomo. Porque eu vou mostrar para vocês a questão da posição do átomo. Então, geralmente aqui, ó, a camada K cabe então 2 elétrons, a camada L cabe 8 elétrons, a camada M cabe 18, esse aqui 32, T2, T2, T2. E aí o que a gente tem? A gente sempre começa aqui de cima, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2. Então, por exemplo, o L lá, ele é 1s2. Então, a camada de valência dele, que é a última camada, a mais externa, então se eu fosse desenhar o L aqui, ó, o átomo dele, faz de conta que isso aqui é o neutro, a camada mais externa é só essa, tá? Agora, quando eu falo pro lítio, olha só, o lítio aqui, ó, ele tem a primeira e a segunda. A primeira camada, que é a K, ela cabe 2 elétrons, tá vendo? E a segunda camada cabe só 1, tá? Então, a camada de valência é a camada mais externa. No caso aqui, ó, representa KAL, né? Que vocês conhecem. Então, a L aqui cabe 1 elétron, tá vendo? E aí, o que a gente tem? Os átomos mais energéticos, né, que são os últimos distribuídos, e a camada de valência é a última camada, né? Então, olha no 6. A gente tem aqui no K, então, esse aqui representa o K, ó. E esse aqui representa o L, né? Então, essa aqui é a camada de valência. A camada de valência que vocês vão pegar para depois vocês olharem onde que ele vai estar na tabela periódica, né? Então, vocês têm que lembrar isso aqui, ó. Essas coisas do K. Cabem quantos em cada um e fazer a distribuição eletrônica, tá? Aqui só tem um erro, que aí eu vou consertar. Porque não existe isso aqui hoje em dia mais, tá? A gente não considera isso. Então, aqui, em vez de ser 32, a gente vai colocar 18, tá? Então, só corrige isso, que essa figura está desatualizada. E aqui a gente não vai ter mais... Deixa eu só apagar aqui, que não ficou legal. A gente não vai ter mais desse jeito assim, sabe? Esse 7D10 e 7P6. Então, aqui, na camada desculpa. Na camada Q, na verdade, só vão caber 8 elétrons, tá? Então, essa é a correção que precisa ser feita aqui. Acabou que eu não achei uma figura que representava as camadas aqui desse jeito. Então, eu tive que pegar essa mesma antiga e alterei aqui para vocês, tá? E aí, olha só que interessante. Isso aí, essa distribuição eletrônica, vocês já sabem fazer. É só fazer do jeito... Ó, no K cabe 2, né? Na L cabe 8. Aí você vai distribuindo de acordo com o número atômico, né? Que é o número de prótons. E aí você distribui os elétrons de acordo com o número de prótons, né? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Uma coisa que é a exceção aqui da regra, quando der um
S2D4, a configuração ela não fica desse jeito, ela fica S1D5, tá? Só para relembrar isso aqui. E quando a gente tem um S2D9, ela vai ficar, na verdade, S1D10. Então, por exemplo, olha o cromo. Ele terminou assim, se a gente fosse fazer natural, seguindo as camadas K, L, M, N, O, P, Q, ia dar isso aqui, ó, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem que não pode ficar SD2D4. Então, tem que ficar 4S1D5. Esse que é o correto, tá? Tem essas duas exceções aí. O correto tá aqui na prata, né? Não fica 5S2, 4D9, fica 5S1, 4D10. Então, sempre quando você vê S2D9 ou S2D4, você desconfia, tá? E aí você tem que mudar. Então, a tabela periódica, isso aí é só a distribuição eletrônica que precisa. Ela tem 118 elementos químicos, 25 são artificiais, os estados físicos dos elementos. Os gases, né, são o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e os gases nobres. Os líquidos são mercúrio e bromo. Às vezes cai isso, viu, gente? Então, não considere esse slide aqui sendo uma coisa que não é verdade, tá? E os sólidos são os restantes, tá? Gente, vocês estão acompanhando aí que eu tô falando aqui? Não tô nem perguntando a vocês, né? Mas isso aqui, sim, né? Mas isso é bom de tirar uns prints, anotar, porque cai questão desse jeito. Depois eu não vou fazer exercício. Então, aqui tá a famosa tabela periódica, né? E a tabela periódica, hoje em dia, ela não apresenta mais 1A, 2A, aqui era a antiga 3A, 4A. Hoje em dia, ela é sequencial, tá? E aí, aqui estão, né, os lantanídeos e o actinídeo. Então, eles têm o número atômico de 57 até 71, tá aqui embaixo. Esses aqui, depois a gente vai ver, eles são chamados de elementos de transição interna. E tem os elementos de transição externa, tá? Que são os aqui de cima, essa parte de cá, ó. Aí nós vamos mostrar uma figura bem direitinho. Isso aqui só vem aqui para baixo para caber no papel, tá, gente? Mas aqui simboliza que ele tá, olha só, no sexto período, né? Então tem que lembrar, a gente vai fazer essa revisão rapidamente, que isso aqui, ó, representa os períodos, tá? Então, opa, pensei em um. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto período, esses aqui são as famílias, né, na vertical, e na horizontal a gente tem os períodos, tá? Então, esses caras que estão aqui, ó, eles estão no sexto período, e esses aqui estão no sétimo período, tá? Então, tem que ficar atento a isso também. Depois nós vamos decifrar isso aqui, a tabela periódica descrevendo os períodos estão dispostos na horizontal. Então, para quem não lembra, galera, horizontal é assim, ó. Acompanha aí a setinha, ela vai para cá, ó. Então, estão dispostos na horizontal. Então, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Pode ser chamado linhas também, tá? Ou nível, mas o sinônimo mais utilizado é nível. Eu vi no livro utilizando mais o sinônimo linhas, tá? Aí, isso daqui talvez seja a coisa mais importante que vocês têm que levar, porque isso aqui cai nos exercícios toda hora, ó. Essa observação aqui, ó. Os símbolos dos elementos são dispostos nos períodos em ordem crescente de número atômico, tá? Então, por exemplo, quando você olha aqui, ó, o período, ó, vamos pegar o quarto período. Olha só, o potássio aqui, tá vendo que é 19, o K. Agora, o cálcio já é 20. O escândio é 21. O titânio é 22. O vanádio é 23. Tá vendo que tá aumentando o número atômico? O número atômico é a parte de cima, né? Representa o número de prótons, tá? E sempre o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons aqui na tabela periódica, porque o elemento vai estar no estado neutro. Então, a tabela periódica ela foi construída, assim, depois daquelas primeiras partes históricas que a gente viu, que vocês viram, né? Na verdade, com a Ariane. E aí foi colocado ela de tal forma que ela fosse distribuída a partir da ordem crescente do número atômico. Então, daqui, ó, de cima para baixo, ó, crescente número atômico também, ó. Hidrogênio 1, lítio 3, sódio 11. Agora, no período aqui também, ó. Sempre assim, tá? Então, isso aí é questão de prova. Então, isso aí você tem que saber, tá? Beleza? Entendeu, Heitor? Ah, então tá show. Não pode ir para a prova sem saber isso não, tá? Beleza, vamos lá. Então, as colunas, grupos ou famílias, tá? Então, colunas estão dispostas na vertical. Para quem não lembra, vertical é assim, ó. De cima para baixo, tá? Também de cima para baixo em ordem crescente
de número atômico. E aí, os átomos, elementos, né, que estão colocados numa mesma coluna, eles têm propriedades semelhantes. Aí, igual eu falei com você, propriedades são características. Então, tem densidade parecida, temperatura de ebulição parecida. Então, assim, são próximas uma da outra, né? Elas têm solubilidade parecida. Então, isso daqui também é muito importante. Isso aqui eu levaria para a prova um resumo desses negócios, eu falaria isso aqui, ó. Isso e isso, ó. Isso aqui cai em todas as questões que eu vejo de tabela periódica, tá? Então, os elementos da mesma coluna têm propriedades semelhantes, tá? Não são iguais, não, mas são semelhantes. Então, aqui, por exemplo, quando vocês vão ver, na família 16 aqui, ó, que são chamadas de família dos calcogênios, todos eles têm uma densidade muito parecida, muito parecida. Só observar os valores de densidade de cada um, você vai verificar que realmente é muito parecido. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo de propriedades semelhantes. Tá? Então, aqui a gente tem na coluna 1, coluna 2, família dos metais alcalinos, sendo que aqui, ó, na coluna 2 a gente tem os alcalinos terrosos, né? Na coluna 3 a gente tem a família do boro, que está aqui. Família do carbono, aí até o nitrogênio é a partir do número do nome do elemento. Então, família do boro, família do carbono, família do hidrogênio. Depois a família do cocogênio, halogênio e depois os gases nobres. Só essas aqui, ó, 1, 2, 13 até 18 que tem nome, tá? Aqui, lá no livro de vocês, acho que eu vou até sair aqui rapidamente. Lá no livro de vocês, tem uma figura boa para vocês aprenderem essa nomenclatura, né? Então, olha só, aqui, ó, tem uma coisa interessante que eu não coloquei nesses slides também, só mostrar isso aqui. Classificação dos elementos quanto às propriedades. Então, aqui, os metais, gente, são a grande maioria dos elementos químicos que estão na tabela periódica. Se você ver esse rosinha claro aqui, todos são os metais, tá? Os ametais, ou seja, os não metais, que são contrários a ele, são esses amarelos. Gases nobres, esses azuis clarinhos. E o hidrogênio, ele tem um comportamento anômalo, que ele pode ser tanto comportar como metal quanto ametal. Mas geralmente a gente chama ele de ametal, que ele se comporta muito mais como um ametal, beleza? E eu acho que para dar um nome, eu acredito que tem uma tabela aqui bem boa, porque já vem escrito os nomes. É bem legal vocês saberem isso. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui é os estados físicos, ó, que eu já falei para vocês. Então é bem mais fácil. Por que ele representa esse aqui? Porque esses são artificiais. Então são sólidos artificiais, tá? Deixa eu ver aqui se tem elementos no corpo humano. Uai, que estranho, não apareceu o que eu tava querendo. Deixa eu ver se tá mais lá pra cima. Eu tava querendo uma tabela. Eu acredito que tem no livro que eu li esse capítulo. Ah, aqui, ó, achei ela. Deixa eu ver qual página aqui é. 48. Vou mostrar aqui pra vocês. Então é 48. Olha só. Então aqui, ó, tem os metais alcalinos na 1. Não existe mais um A, 2A, 3B. Não existe mais isso, tá? Então na prova não vai aparecer isso pra vocês. Ok? Então na 1, metais alcalinos. 2, metais alcalinos terrosos. Metais de transição interna são esses aqui. Transição interna são esses aqui de baixo. Família do boro, família do carbono, nitrogênio, cocogênio, halogênio, gases nobres, tá? O que acontece? Por que esses caras aqui são chamados de elementos representativos? Por que eles estão na mesma cor? Que ele termina a distribuição eletrônica deles ou em S ou em P, naqueles subníveis que eu mostrei para vocês. Acaba que quando você estuda do jeito que a Ariane te mostrou, a partir das camadas K, L, M, N, O, P e Q, a gente não consegue explicar por que eles estão coloridos na tabela periódica, classificados de uma forma apenas. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica a partir do subnível S, P, D, F, o que acontece? A gente verifica que esses elementos que estão aqui, ó, eles são, de fato, aqueles que apresentam a distribuição eletrônica terminada em S e P. Os elementos de metais de transição interna terminam a configuração eletrônica dele em D. Já os de transição interna, que são os lactanídeos e actinídeos, eles terminam a distribuição eletrônica em F, tá? Aí aqui tem um textinho falando disso, tá? Sobre essas coisas. E aí vamos voltar lá pro slide.
que esse textinho aqui ajudou bastante. Essa parte do livro, deixa eu ver lá. Nomenclatura, né? Elementos representativos, como eu falei, termina a distribuição em S ou P. Coluna 1, 2, 13 a 17 e a 18 também. Ficou faltando aqui, né? Elementos de uma mesma coluna apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Outra informação que é extremamente importante. O que é a camada de valência? É a camada que vai ser responsável por fazer as ligações químicas. É a camada mais externa, tá, gente? Então, isso aqui, ó, eu também levaria para a prova, tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar uma distribuição eletrônica aqui. A camada de valência é a última. Então, olha só. Nesse caso aqui, a última camada que aparece é a 3, ó, porque o nível ou o período é também chamado de camada. Aqui já é a 4, que é a mais distante, ó. Aqui já é a 4 também, ó. Aqui que a gente tem de fato, por exemplo, aqui no carbono, aqui em cima, olha. O carbono, ele está aqui. Eu estou representando o núcleo, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, na primeira camada tem 2 elétrons. Aí na segunda... ele só tem 2, né? Por que eu fiz 4? Está errado isso. Só tem 2, né? Porque esse número 2 que representa as camadas. Deixa eu só desmanchar isso aqui. Aí o que a gente tem? A gente tem que tem 2 na primeira camada e tem 2 mais 2, 4. Então tem 4 aqui, ó. Tá vendo? É isso que eu represento. Então essa camada aqui é a mais externa. A camada de valência é sempre a mais externa, tá? Então esse aqui é a mais externa para esse. E aí eu representei nos outros aqui. 3, 4, tá? E 4 aqui. E aí beleza, deixa eu voltar lá. Que isso é importante, tá? Essa informação é... tá. Esse aqui, ó. Elementos de uma mesma coluna apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então na coluna, gente, todas as colunas vão ter o mesmo número de elétrons. Então, por exemplo, se eu voltar na tabela periódica aqui, ó, os elementos que estão na coluna 1, eles têm tudo 1 elétron na camada de valência. Dá 2, 2 elétrons. E a gente pode chegar para cá, ó. Na 13, 3 elétrons, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, por isso que antes existia 1A, 2A, aí pulava já para 3A, porque 3A representaria o número de elétrons na camada de valência, tá? Então, aqui 4, 5, 6, 7. Então, todos os átomos que estão nessa coluna aqui tem 3, todos que estão aqui tem 4, todos que estão aqui tem 5, e assim por diante, tá? Deixa eu voltar. Olha só, elementos de transição ou de transição externa, já mostrei naquela outra figura, né? Quem são eles? Os actanídeos, né? E os lantanídeos. Então tá aqui mais uma figura, transição externa, transição interna e os representativos, tá? E lembrando que isso aqui não existe mais, 1A, 2A, 3A, só vai ser de 1 a 18 mesmo. Os gases nobres são também chamados de gases inertes, ou seja, eles não reagem com ninguém, tá? E por quê? Porque eles apresentam camada de valência completa, eles têm 8 elétrons, lembra da teoria do octeto? Alguém já ouviu falar disso? A teoria do octeto diz o quê? Vocês lembram, gente? Me ajuda aqui, rapidinho. Vocês lembram o que a teoria do octeto fala, galera? Só para a gente participar um pouquinho. A teoria do octeto tem a ver com 8, não tem? Então, um átomo ele vai estar estável quando tiver 8 elétrons na camada de valência. Tem as suas exceções, né? Mas basicamente é isso. Ok? Então aqui, ó, os gases nobres eles têm 8 elétrons na camada de valência, tá? E eles estão encontrando na coluna 18, que é essa última aqui. Eles são inertes porque eles não reagem com ninguém, que eles já estão estáveis, tá? E o objetivo de uma ligação química é a estabilidade. E aí uma coisa legal é isso aqui, ó. Essa ponte também é importante, que vai cair na prova. Deixa eu voltar lá. Vou mostrar para vocês. Distribuição, a partir da distribuição eletrônica desse jeito aqui, eu posso até mandar depois esse arquivo para vocês visualizarem também fora da aula, para vocês estudarem isso aqui de novo, a partir dessa distribuição eletrônica, tá? Porque fica mais fácil de identificar o átomo. Então, olha só, o número que aparece aqui, ele vai sempre representar o período.
E o número que está aqui em cima, você vai somar eles de valência, que vai representar a coluna. Então, olha só. O hidrogênio, ele está no primeiro período e está na coluna... O hélio, desculpa, não é o hidrogênio, não. O hélio. Ele está na primeira coluna, primeiro período e coluna 2. Só que aqui o hélio, ele é um cara que é exceção, porque o hélio, ele está aqui, ó, na coluna 18. Então, por isso que eu mostrei ele. A gente não pode levar em consideração desse jeito, tá? Apenas o hélio que tem essa exceção. Então, por isso que eu mostrei ele. O hélio é um gás nobre. Vocês conhecem ele, né? Que a gente usa nas festas para ficar com aquela vozinha. E ele não tem essa configuração certinha, tá? Ele é uma exceção da regra. Agora, quando a gente vê os outros, olha o que acontece. Quando a gente faz a distribuição, então aqui na camada K cabe 2, né? Então esse aqui é a K. E na L cabe 8. Só que a gente só tem na L 4. Então esse 4 representa a coluna dele. Tá? Só que aí, esse 4 vai ser o antigo 4A. Tá? Então olha só, o período, peguei a camada de valência, né? Que é a camada mais externa. O período é representado pelo número aqui, ó, 2. Então ele está no segundo período e na coluna 4, que eu somei o 2 mais 2. Tá vendo? Então vamos lá achar o carbono. Então ele está no segundo período na coluna 4. Só que é a 4A, que é a antiga. Então ele está no segundo período, ó. Então aqui é o período 1, aqui é o período 2. Aqui também, ó, do mesmo jeito. Período 1, período 2. Oxi, deu probleminha aqui na caneta. Deixa eu só apagar. Tá? Então ali a gente tem os períodos. E aí tá falando que ele tá na coluna 4. Qual que é a coluna 4? Ela é de acordo com a antiga denominação. Esse aqui seria a 3, ó. Então esse aqui seria a 4A. Então a gente encontra o carbono aqui, porque ele tá no segundo período e na coluna 4, tá bom? Então olha só, vou fazer mais um aqui. O alumínio, o que acontece? A camada de valência dele é essa, né? Então, aqui é a camada K, L, M. Então, a M, lembra, ela pode caber 18. E aí, a gente só tem aqui 3, tá vendo? Então, 2 mais 1, 3. Então, a coluna é a terceira. Então, é a antiga 3A, que vai ser a 13, né, atualmente. E o terceiro período. Então, você vem cá, ó. Terceiro período, tá vendo? E tem 3, então é a 3A. Representa a 13, tá? Então o alumínio está aqui. Então assim que você identifica. Tem exceções. A exceção eu coloquei aqui, ó. Quando você tiver um elemento químico no qual a distribuição eletrônica, na distribuição eletrônica, no último elétron, ele não for a camada mais externa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar da camada de valência mais o D, a distribuição eletrônica do D aqui do carinha que aparecer. Então, por exemplo, a camada de valência desse cara é a última camada, sempre. Então é um 4s2. Só que o último ela é distribuída é esse aqui, de acordo com a distribuição eletrônica. Então aqui, ó, a quarta é K, L, M, N, caberia 32, né? Só que aqui, quantos que a gente tem? 2 aqui na camada 4 e na camada que seria KLM a gente tem 6. Aí a gente tem que somar, o M também seria 32, né? A gente tem que somar esse 2 com esse 6. Sempre que terminar em D, a gente tem que somar a camada de valência mais o D, tá? Então isso aqui, ó, é uma observação para quando termina em D. Ok? Então aqui, como é que vai ficar? Então, o período eu já sei que é representado pelo número da camada de valência. Então, o período aqui é o quarto. E a coluna vai ser a oitava, porque eu vou somar o 2 da camada de valência mais o D. Então, 2 mais 6 vai dar 8. Então, a gente está na coluna 8 e no período 4. Quarto período, coluna 8. Vamos lá. Então, olha, terceiro período, quarto. Olha a coluna dele, coluna 8. Tá o ferro aqui, ó. Tá? Então, para você saber a posição do cara, você faz desse jeito. Isso aí vai cair na prova, viu, gente? A Ariane me falou, para revisar bem isso. Então, é bom que vocês
faço esse tipo de exercício até com a distribuição eletrônica desse jeitinho que eu mostrei para vocês, que ela é mais efetiva para poder fazer os exercícios, tá? E aí, o que acontece é que tem as distribuições eletrônicas aqui, ó. Vou mandar para vocês, aí depois vocês visualizam direitinho, mas essa parte aqui eu prefiro ensinar mostrando a distribuição eletrônica de fato, para a gente poder localizar na tabela periódica, tá? Então vamos fazer uns exercícios, gente, porque ainda tem as propriedades, e aí eu vou ensinar as propriedades aqui rapidamente. Eu vou ir lá no livrinho da gente, rapidamente, e vou começar as propriedades aqui, só para dar tempo de fazer uns exercícios também, né? Ô, gente, vou só fazer um exercício aqui, só para vocês verem como é que faz. Deixa eu... Esse aqui apareceu, tá certinho. Vou copiar aqui, né? Usar essa canetinha para a gente fazer essa questão. Ó. Considere as substâncias citadas e identifique a alternativa correta. Sódio e magnésio são metais de transição. Aí, galera, o que você vai fazer? Você vai lá na tabela periódica e procura o sódio e o magnésio. Então, vamos lá na tabela periódica, vamos procurar o sódio e o magnésio. Aí, o que acontece? O sódio está aqui, ó, na coluna 1. Ele é um metal representativo, não é de transição. O de transição, são esses rosinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, o sódio está aqui e o magnésio está aqui, ó, é o Mg. Então, não dá para fazer essa questão. Ela não tá certa, ela tá errada. Bem easy, né, gente? Então, isso aqui, vou colocar aqui para ficar mais fácil para escrever, porque ali tá bem pequenininho. Potássio e cálcio são elementos representativos. Mesma coisa que tá cobrando, né, gente? Então, olha só. Potássio é o K e o sódio é o Na. Eles são elementos representativos, tá certo, tá vendo? Aí, é assim que faz a questão. Deixa eu mostrar. Então, essa aqui tá certinha. O cátion sódio tem configuração eletrônica semelhante de um gás nobre. O que acontece? O sódio, ele tem 11 elétrons, né? É só você olhar na tabela periódica assim, ó. Deixa eu mostrar. Aqui o sódio está com 11, ó. Deixa eu mostrar nessa tabela aqui, vai ficar mais fácil. Aí você faz a distribuição eletrônica dele, né? Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar aqui numa... O sódio, então, tem 11 prótons, né? Que a gente olha no número atômico. Então, ele tem 11 elétrons. Então, a distribuição dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, né? Que aí já foi, ó, 2 aqui, mais 2, 4, mais 6, 10. Falta 1 para distribuir. Então, é 3s1. Como é que ficaria nas que vocês conhecem? Ficaria K igual a 2, KL igual L igual a 8 e M igual a 1, tá vendo? Então a configuração eletrônica dele é essa, ó. Aí o que acontece? Se ele virou um cátion, o que vocês têm que lembrar? O cátion, ele perde elétron, tá? E qual que é o elétron que ele vai perder? Ele vai perder o elétron da camada de valência, tá? Ele vai perder esse S1 ali, ó. Esse 1 vai subir. Quando ele vira um cátion, como é que ele fica? Ele não perdeu um elétron? Então agora ele vai ter só não mais 11 elétrons, ele vai ter 10. E aí ele vai ser escrito assim pra gente, Na+. Lembra? Que ele perdeu um elétron. Ou seja, a gente tem 11 prótons ainda, porque o número de prótons é invariável. E a gente tem só 10 elétrons. Então, como a gente tem carga positiva de próton 11 e 10 cargas negativas de elétron, vai ficar a carga positiva. Por isso que o cátion representa assim, tá? Então, aqui ele está com 10 elétrons, tá vendo? Então, vamos lá para a questão.
Então, o cátion sódio tem configuração eletrônica semelhante à do gás nobre. Quando você faz a configuração eletrônica do gás nobre, o que acontece? Eles têm 8 elétrons, né, na camada de valência, né? Então, eles sempre vão ter 8 elétrons na sua camada de valência. Aqui, o que acontece? A camada de valência dele, olha, o que aconteceu com ela? Ela está com 8 elétrons. Você soma esse 2 mais esse 6, vai dar igual a 8, né? Então, CV igual a 10, desculpa, CV igual a 8, né? E no gás nobre, a camada de valência também é 8, né? Então, sempre o gás nobre já tem a camada de valência 8 elétrons, por isso que ele é estável, né? Então, essa questão aqui, ela também está certa. Então, viu que a configuração eletrônica ela é importante? Tem que saber para ir para a prova? Não dá para ir sem. Sódio e magnésio pertencem ao mesmo período de classificação periódica. Então, o período é na horizontal, a gente vai lá na tabela periódica. Então, olha só, sódio e magnésio estão no mesmo período? Está no mesmo período? Eu esqueci o nome da moça. Ana, está no mesmo período? Tá. Não tá? Então, é assim que você faz. Elas estão no mesmo período. Elas estão na mesma. Magnésio e cálcio pertencem ao mesmo grupo da família periódica. Então, grupo, gente, é sinônimo de coluna. Então, vamos ver se ela está na mesma coluna. Olha, o sódio está na coluna 1 dos metais alcalinos e o magnésio está nos metais alcalinos terrosos. Então, tá errado, tá vendo? Então, as respostas ficariam assim, tá vendo como é que faz? Então, precisa da distribuição, precisa analisar bem a questão, tá? Deixa eu ver aqui as propriedades. Nossa, já falta só 10 minutos. Eu acho que eu vou explicar as propriedades, vai ficar mais fácil assim do que fazendo exercício. Então, propriedades periódicas. Ô, gente, então quando a gente olha propriedades periódicas, só eu que estou falando, né, gente? Mas é porque uma aula de revisão é assim mesmo, viu? A gente vai ter mais interação nas próximas aulas, que vai ser mais legal, tá? O que acontece? Quando a gente tem propriedades periódicas, a gente está falando de propriedades que se repetem, tá? Então, na tabela periódica, temos algumas coisas que acontecem que são repetidas, tá? E aí, o que acontece? Vamos lá. Eu queria começar para vocês só falando o que é carga nuclear efetiva. O que é a carga nuclear efetiva? Então, vocês lembram que lá no núcleo do átomo, a gente tem os prótons e os nêutrons? O próton tem carga positiva, não tem? E os elétrons estão aqui, ó. E eles têm carga negativa. Então, o próton vai atrair esses elétrons que estão na eletrosfera, tá? Como ocorre uma atração, essa atração é chamada de carga nuclear efetiva, que é a intensidade dessa atração que existe entre o núcleo e o elétron, tá? Então, isso tem que ficar bem entendido. Aí, a gente começa a primeira propriedade que, assim, se você entender ela, você entende todas, que é o raio atômico. Então, o raio atômico é a distância entre dois núcleos de um átomo de um mesmo elemento químico. Então, por exemplo, faz de conta que eu peguei aqui o hidrogênio e peguei outro hidrogênio. A distância entre o núcleo deles, que está representado por essa bolinha, é o raio atômico. Quem que vai ter o raio atômico maior, quem que vai ter o raio atômico menor? Aí isso aí é uma coisa assim que ajuda demais para resolver o exercício. Então, o raio atômico maior, ele cresce na tabela periódica. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, como é que aumenta o raio atômico? A partir daqui, ó. Por quê? Por que é assim? O raio não é o tamanho da distância entre dois núcleos? Então, quando a gente pega lá na tabela periódica isso daqui, e a gente desce na coluna, olha só, a gente está descendo na camada, está aumentando as camadas à medida que eu estou descendo. Então, primeira camada, segunda, terceira, quarta, quinta. O átomo está aumentando de tamanho, tá? Eu vou mostrar isso aqui a partir do desenho, que vai ficar bem mais fácil vocês entenderem. Então, olha só. Pensa aqui, o hidrogênio, ele está na coluna 1, né? E no período 1. Então, o período dele significa o número de camadas, né? Então, o hidrogênio está aqui, ó, ele tem uma camada. Esse aqui é o hidrogênio.
Agora, quando você pega o lítio, ele já está na segunda camada dos elétrons dele, ó, que fica um S2, então tem 2 elétrons aqui, ou K2, L1 ou 2S1. Tá vendo? Então, a distância, se eu pegar um outro átomo e colocar aqui, vai ser maior, porque o número de camadas dele é maior. Então, no final, o átomo vai estar assim, ó, né? E vai ter as suas camadas, né? E aí, o que, que a gente tem? Quanto maior for o número de camadas, quanto maior for o período, quanto maior for o período do elemento, maior vai ser a camada dele, tá? Então, olha só, à medida que você vai descendo aqui, você vai aumentando o número de camadas. Então, esse cara de cá, ó, em vez de ter 2, vai ter 3. Então, ele vai ser maior, ó, a distância aqui, ó. O potássio, olha só, ele tem 4. Então, vai ser maior. Aqui, claro que não está nem em escala, né? Mas o França, olha só. O França, ele tem 7 camadas. Então, a distância que eu tenho entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre o núcleo e o outro núcleo que aparecesse aqui é muito maior. Então, à medida que você desce na camada, o raio atômico aumenta. E à medida que aumenta o número atômico é esse cara aqui de cima, ó, é o número de prótons e o número de prótons, né, representa, né, quando eu tenho uma carga neutra, o número de elétrons também. Então, no mesmo período, olha o cálcio e o potássio. Como o cálcio ele tem mais prótons, ele vai atrair mais os elétrons da ligação química do que o potássio. Se ele atrai mais, deixa eu até mostrar a minha mão, que vai ajudar bastante a gente a entender isso aqui. Deixa eu até tirar essa aqui e vou lá na tela do Google Meet. Vocês estão vendo meu rostinho aí, né? Ou deixa eu parar a apresentação, depois eu volto. Então, olha pra mim. Então, você tem mais prótons aqui e você tem os elétrons aqui. Então, o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons. Se você tem maior quantidade, vai atrair mais. Se atrai mais, o raio diminui. Entendeu? Então, quanto maior o número atômico, o número de prótons, maior a atração, maior a carga nuclear efetiva. Então, o raio é menor. Agora, quando você tem pouco próton, o que acontece? E pouco elétron, a atração é menor. Então, o raio fica maior. Tá? Então, tem que pensar sempre em termos de atração núcleo-elétron. Ok? E aí a gente tem os outros conceitos também, né? Que eles são decorrentes disso aí. Antes da gente entrar neles, deixa eu só fazer a chamada da aula 2. Aí vocês abrem o áudio aí rapidamente para mim. Alice? Alice tá aí? Tá bom. Ana Luísa, Ana Vitória. Arthur faltou mesmo? Faltou, né? Heitor tá aí. Isabela Mete tá aí também. Isabela Silveira tá aí. Isabela Ribeiro. Letícia. Letícia faltou, gente? O segundo horário? Cadê a Letícia? Tá aí, galera? Me ajuda aí. Olha se vocês estão participando aí. Letícia faltou então. Luiz Felipe tá aí? Mariana. Luiz Felipe tá? A Mari tá presente. Nicole. Nicole tá aí? Luiz Felipe não tá, né? A Nicole tá aí, gente? Gente, acho que ela não tá aí. E o Thales não tá presente, né? Tá aí, Thales? Deixa eu só ver aqui como é que tá a galera. O Thales tá aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém no chat presente. Desculpa pelo atraso, tá bacana. Gente, então deixa eu só mostrar um pouquinho também de uma outra propriedade. Eu sei que tá acabando a aula, mas 2 minutos só para te mostrar a energia, né, de ionização, que cai muito nas provas, tá? Então, isso aqui você pensa na atração, né? Um raio iônico, o raio do cátion sempre vai ser menor do que o... Opa, esqueci. Vamos lá, deixa eu apresentar. Foi mal. Aí, ó. Quando a gente vem aqui no livro, o que acontece? O raio
o raio do cátion é maior, porque o cátion perdeu o elétron, né? Então o que que acontece? Como ele perdeu o elétron, tem uma quantidade de prótons que é invariável. Então o próton que está no núcleo, ele vai atrair bem esse elétrons restante. Se ele atrai muito, o que acontece com o raio? Ele diminui. Então o raio do cátion, anota isso aí, que vai cair na prova. O raio do cátion é inferior ao do seu elemento no seu estado neutro, tá? E o raio de um ânion, como ele ganha elétron, fica mais difícil ocorrer a atração. Então o raio acaba que aumenta. Espécies isoeletrônicas, gente, são espécies que possuem o mesmo número de elétrons, tá? Então quando você verificar o sódio, ele é Na+, então ele tem 11, só que ele perdeu o elétron, então ele vai ter 10. O neônio tem 10. Então ele é isoeletrônico. Agora quando o flúor ganha um elétron, que ele é 9, ele vai ficar 10. Beleza? Aí aqui, olha só, a ordem de grandeza. Isso aqui vai cair na prova também, para você classificar cátions, ânions, quem que é maior, quem que é menor. Isso aí cai na prova, certeza, não tem como não cair, é o mais importante. Sempre o raio do cátion vai ser menor, tá? E o raio do ânion vai ser maior que o elemento neutro, tá? Então o ânion sempre ganha em relação ao elemento neutro e ao cátion, tá? Gente, e a energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron. Então pensa, quando você tem um raio atômico grande, o que a gente tem de fato? Quando o raio é grande, olha só, vou fazer dois desenhos. Faz de conta que o raio aqui é esse, para esse. Aí a atração entre os prótons que tem no elétron, ela é um pouco menor do que, por exemplo, a atração do próton que está aqui com apenas uma camada. Então pense que tem elétrons aqui e tem elétron aqui. Aí o raio desse cara aqui é menor, então a atração é maior. Então para você retirar esse elétron é muito difícil. A energia de ionização é isso, é a energia necessária para retirar o elétron. Se o raio é menor, mais energia. Se o raio é maior, menor energia. Então se a gente viu aqui na figura o seguinte, que o raio aumenta assim, que o raio atômico aumenta assim, e a energia de ionização vai aumentar no sentido contrário. Aí no livro tá tudo direitinho aí, viu, gente? Galerinha, a aula foi bem corrida no finalzinho, assim, sabe? Mas eu acredito que uma revisão, ela é bem corrida mesmo, tá? Desculpa ter passado um minuto a mais aí, mas eu espero que vocês estudem bastante, sabe? Para a prova. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem, tá? Tô no Clipe Escola lá e tudo. Qualquer dúvida me manda que eu resolvo para vocês. Então fica a dica para vocês resolverem os exercícios propostos do capítulo, tá? Faz pelo menos uns 10, 15, pegando bem a tabela periódica no início e depois as propriedades que eu acho que vocês vão ver. Acho que eu abordei tudo assim que a Ariane falou para eu abordar mais, sabe? Então aquela questão da distribuição eletrônica, localizar um elemento na tabela periódica e também as propriedades irão cair, tá? Isoeletrônico vai cair também e eu acho que é isso o principal. Galera, desculpa aí passar esse horário. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem é a prova. Um abraço. Alô. Quem que tá? Ana Vitória. Você é a Letícia Souza. Ah, tá. Pode deixar que eu arrumo lá. Tchau. Pra você também.